Boa noite, gente. Meu nome é Catarina e eu vou falar um pouco sobre esse assunto viver em terra com vocês. Bom, primeiro um esclarecimento básico. Sempre que vocês me ouvirem dizer tetrápodes, nem sempre da forma correta, mas vocês saberão que eu falo sobre vertebrados terrestres que possuem 4 membros, como por exemplo a onça, o tatu e o professor Jefferson aqui representando todos nós seres humanos. Eu vou mostrar para vocês que as demandas da vida na Terra são bem diferentes daquelas necessárias em um ambiente aquático. Isso porque a água e o ar, eles têm propriedades físicas diferentes. Eu espero muito não fazer vocês quererem morar debaixo d'água. Água versus ar. Diferenças gerais. O ar é menos viscoso e menos denso que a água. Dessa forma, a hidrodinâmica é um fator menos importante nos tetrápodes, enquanto um esqueleto que suporta o corpo contra a força da gravidade é essencial. Respiração. Brânquias não funcionam no ar porque os filamentos branquiais colapsam uns sobre os outros sem o suporte da água. Capacidade de aquecimento, condutividade de calor e regulação de temperatura corpórea. E nisso, animais terrestres eles têm muito mais oportunidades. Suporte e locomoção em ambiente terrestre. Talvez a diferença mais importante entre a água e a terra seja o efeito da gravidade sobre o suporte e a locomoção. A gravidade, ela tem pouco significado para um peixe que vive na água, já que um corpo desses vertebrados é aproximadamente da mesma densidade da água. Mas a gravidade é um fator muito importante na Terra, e o esqueleto de um tetrápode deve ser capaz de sustentar o corpo. Água e ar requerem diferentes formas de locomoção. A gente já sabe que a água é densa, e um peixe nada simplesmente pela passagem de uma pequena onda ao longo do corpo. Os lados do corpo e a nadadeira empurram a água para trás e o peixe se move para frente. Empurrar o ar para trás não faz um tetrápode se mover para frente, a menos que ele tenha asas. O esqueleto é composto de ossos que devem ser rígidos o suficiente para resistir à força da gravidade e às forças exercidas enquanto caminha, para e vira. A capacidade de remodelação do osso é de grande importância para um animal terrestre. O temperamento ósseo permite que ossos quebrados soldem-se e o esqueleto de animais terrestres experimenta estresse maior do que aquele de animais aquáticos e estão mais sujeitos à quebra. Em nós humanos, por exemplo, atividades físicas intensas resultam em um aumento de massa corpórea, enquanto a inatividade, aquele famoso sedentarismo, resulta em perda de massa óssea. Locomoção e alimentação em ambiente terrestre. Bom, a locomoção na Terra ela é energicamente mais cara do que na água, desde que o animal é modificado adequadamente para um modo particular de locomoção. Desloca-se por uma certa distância, é muito mais dispendioso para um andador, nem tanto para um voador, e muito menos caro para um nadador. Modos de locomoção dos tetrápoda sob uma perspectiva filogenética, que é essa arvorezinha de animais que tem aqui do lado. A forma tetrápoda básica do movimento dos membros consiste no movimento conjunto de pares de membros diagonais. O membro direito peitoral e o esquerdo pélvico se movem como uma unidade e os outros dois membros como outra unidade, em um tipo de movimento conhecido como andar tropado. Embora nós humanos sejamos bípedes, dependendo inteiramente dos membros pélvicos para a locomoção, detectamos esse pareamento dos membros quando andamos. Balançamos o braço direito para frente, movimentamos enquanto a gente movimenta a perna esquerda e vice-versa. A diferença entre a água e o ar afeta profundamente a alimentação dos tetrápodes. Na água, a maioria dos itens alimentares é quase sem peso e podem ser sugados para dentro da boca e movidos para o seu interior pela criação de correntes de água. Em contraste, animais terrestres usam a língua e bochechas para mover os itens à boca. A alimentação por sucção, ela não é uma opção na Terra, porque o ar é menos denso do que as partículas alimentares. Por exemplo, você é capaz de sugar um macarrão da sopa junto com o líquido, mas é incapaz de sugar
quando ele está na borda do prato, por exemplo. Na terra, a cabeça deve ser movida sobre a presa, e nos tetrápodes o crânio é bem alongado. A língua dos peixes é pequena e óssea, enquanto a dos tetrápodes é grande e musculosa. Respirar ar. Em alguns aspectos, o ar ele é mais fácil do que a respiração na água. As baixas densidades e viscosidade do ar tornam os movimentos de ventilação do tipo vai e vem de um pulmão sacular energicamente possível, e a alta concentração de oxigênio no ar reduz o movimento do fluido que deve ser bombeado para suprir as necessidades metabólicas do animal. Sistemas sensoriais aéreos. Alguns dos modos sensoriais que são extremamente sensíveis no meio aquático não têm dificuldade no ar, enquanto outros modos funcionam muito melhor no ar do que na água. Para ser mais específica, a visão. O sentido da visão ele é um fato mais fácil de se usar na terra do que na água, porque a luz é transportada através do ar com menos perturbação do que na água. A visão ela é mais proveitosa, como um sentido de percepção de distância no ar do que na água. No ar, a córnea, que é esse revestimento transparente na frente do olho, participa no foco da luz sobre a retina, e os tetrápodes têm lentes mais achatadas do que os peixes e focam a imagem diferentemente sobre a retina. Audição. A percepção do som é muito diferente no ar e na água. A densidade do tecido animal é quase a mesma da água, e as ondas sonoras passam livremente da água para o tecido animal. Porque a água é densa, o movimento das moléculas de água estimula diretamente os cílios das células do sistema na linha lateral. Mas o ar não é denso o suficiente para mover esses cílios, e o sistema da linha lateral é perdido em todos os tetrápodes, exceto nas larvas ou anfíbios permanentemente aquáticos. Consideravelmente, é necessário muito mais energia para manter os fluidos da orelha interna em movimento do que a maioria dos sons produzidos no ar, e a orelha média é um amplificador sonoro. Olfato. Entre os tetrápodes, os mamíferos têm o sentido do olfato mais desenvolvido, e a área do epitélio olfativo dos mamíferos é ampliada pela presença de finas lâminas enroladas chamadas turbinados. Primatas, incluindo os humanos, têm um sentido de olfato relativamente pobre, porque nossos focinhos são muito curtos para acomodar grandes turbinados e um extenso epitélio olfativo. Propriocepção. São os proprioceptores no nosso braço que nos permitem que sejamos capazes de tocar com o nosso dedo, o nosso nariz, mesmo de olhos fechados. Os proprioceptores incluem os fusos neuromusculares no interior dos músculos, os quais detectam a quantidade de alongamento dos músculos, e os órgãos do tendão, os quais fornecem informações sobre a posição das articulações. Os fusos neuromusculares são encontrados somente nos membros dos tetrápodes e são importantes para determinar a postura e o equilíbrio em terra. A vida em ambiente mutável. Controle da temperatura do corpo em terra. Bom, a temperatura ela varia dramaticamente nos ambientes terrestres, e as mudanças nas temperaturas ambientais têm um impacto direto nos animais terrestres, especialmente nos pequenos, porque eles perdem e ganham calor rapidamente. Termorregulação. Isso é essencial para a maioria dos tetrápodes, porque eles controlam temperaturas suficientemente quentes para matá-los ou frias suficiente para incapacitá-los. Mudanças energéticas entre um organismo e seu ambiente. Um organismo ele pode ganhar ou perder energia calórica de diversas maneiras. E ajustando o fluxo do calor através de várias maneiras, o animal pode aquecer
esfriar ou manter uma temperatura estável, como por exemplo na radiação solar. Os animais eles irradiam continuamente calor para o ambiente e recebem radiação infravermelha do ambiente. Assim, a radiação infravermelha ela pode levar tanto ao ganho como à perda de calor, dependendo da temperatura relativa da superfície do corpo do animal e das superfícies ambientais. 2. Convecção. O calor é trocado entre os objetos do ambiente e o ar. Se a temperatura da superfície de um animal for mais alta do que a temperatura do ar, a convecção levará a uma perda de aquecimento. Se o ar for mais quente do que o animal, a convecção será uma rota de novo aquecimento do animal. 3. Condução. Essa troca de calor por condução assemelha-se à convecção, porque a sua direção depende das temperaturas relativas do animal e do ambiente. Ocorre entre o corpo e os substratos nos locais que estão em contato. 4. Evaporação. A evaporação da água ela transfere calor do animal para o ambiente e assim representa uma perda de calor. 5. E último, produção de calor metabólico. Entre os ectotérmicos, que são aqueles animais chamados de sangue frio, que a regulação do corpo deles depende dos fatores externos, um ganho de calor metabólico usualmente é insignificante em relação ao calor oriundo, direta ou indiretamente, da energia solar. Bom, muito obrigado pela atenção a quem me deu atenção e até a próxima. Espero que vocês tenham entendido.